Gênesis, o início de tudo, a criação e o Éden. O início absoluto. No princípio, quando nada existia além do vazio e da escuridão profunda, Deus deu o primeiro passo na eternidade. Com o poder de sua palavra, ele rompeu o silêncio e declarou: haja luz. E a luz, em um clarão magnífico, separou-se das trevas, dando início ao tempo que conhecemos. Firmamento e terra seca. No segundo dia, as águas se dividiram para que o firmamento surgisse, desenhando o azul do céu. Logo após, no terceiro dia, as águas abaixo do céu se reuniram em um só lugar, permitindo que a terra seca se revelasse. Do solo estéril brotou a vida, o verde das ervas e a majestade das árvores frutíferas, cada uma carregando em si a semente do amanhã. Luminares e o ritmo do tempo. Ao quarto dia, o cosmos ganhou ordem. Deus criou os grandes luminares, o sol para governar o dia com seu calor, e a lua, acompanhada pelas estrelas, para iluminar a noite. Ali, os sinais, as estações e os anos foram estabelecidos sob o olhar do Criador. A vida animal e o ser humano, a vida então transbordou. No quinto e sexto dias, os oceanos se encheram de criaturas vivas e os céus de aves que cortavam o ar. Mas o ápice da criação estava por vir. Do pó da terra, Deus moldou o ser humano, soprando em suas narinas o fôlego da vida. À sua imagem e semelhança, a humanidade foi criada para governar e cuidar de tudo o que havia sido feito. O descanso e o Éden. Ao olhar para sua obra, Deus viu que tudo era muito bom. No sétimo dia, ele descansou, santificando o tempo. No jardim do Éden, a harmonia era perfeita. Não havia dor, apenas o encontro constante entre a criatura e o Criador em um paraíso de paz absoluta. A queda e o conflito. A tentação e a escolha. Mas a paz do Éden seria testada. Entre as árvores do jardim, a serpente, a mais astuta de todas as criaturas, lançou a semente da dúvida no coração da mulher. Certamente não morrereis, ela prometeu. Seduzidos pela promessa de serem como Deus, conhecendo o bem e o mal, Eva e Adão comeram do fruto proibido. Naquele instante, seus olhos se abriram, mas a inocência foi perdida para sempre. O julgamento e a expulsão. Ao cair da tarde, a voz do Criador ecoou pelo jardim, mas desta vez, o homem e a mulher se esconderam entre as folhas, dominados pelo medo e pela vergonha. A sentença foi proferida. A terra seria maldita, o trabalho seria árduo e a vida seria marcada pela dor. Expulsos do paraíso, o caminho de volta foi guardado por querubins e uma espada flamejante. Caim e Abel, os primeiros irmãos. Fora do jardim, a vida seguiu seu curso. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim, o agricultor, e Abel, o pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas a Deus, mas enquanto Abel ofereceu o seu melhor com um coração sincero, Caim trouxe apenas o que restava. O olhar favorável de Deus sobre Abel despertou no irmão mais velho uma escuridão que a humanidade ainda não conhecia. A inveja. O primeiro homicídio. Dominado pelo rancor e ignorando o aviso de Deus para que dominasse o pecado à sua porta, Caim levou seu irmão ao campo. Ali, no silêncio da terra, o sangue de Abel foi derramado pelo próprio irmão. O primeiro homicídio da história selou o destino de uma humanidade que agora caminhava errante, provando que o pecado não apenas separava o homem de Deus, mas também o homem de seu próximo. Noé, o dilúvio e a Torre de Babel. A corrupção da terra. Séculos se passaram, e a humanidade se multiplicou sobre a face da terra. Mas, com o crescimento dos homens, cresceu também a maldade. O egoísmo e a violência tornaram-se tão profundos que o coração do Criador se entristeceu. Diante de um mundo corrompido, Deus decidiu purificar a criação através de um dilúvio avassalador, mas encontrou em um homem, chamado Noé, a última chama de justiça e fidelidade. A arca e a tempestade. Sob as ordens divinas, Noé iniciou uma tarefa monumental: a construção de uma arca gigantesca em meio à terra seca. Entre o deboche dos homens e a obediência cega, ele reuniu sua família e casais de todas as espécies de animais. Quando a última porta se fechou, as janelas do céu se abriram e as fontes do abismo romperam.
Por 40 dias e 40 noites, a água reinou, cobrindo até os picos mais altos das montanhas. O recomeço e o arco-íris. Quando as águas baixaram, a arca repousou. Noé saiu para um mundo renovado, oferecendo um sacrifício de gratidão. Deus, então, estabeleceu uma aliança eterna, colocando um arco-íris nas nuvens como o selo de uma promessa. A terra nunca mais seria destruída pelas águas. Era um novo começo, uma segunda chance para a família humana sob a bênção do Criador. A Torre de Babel e a confusão. Contudo, o orgulho humano não tardou a reaparecer. Na planície de Sinar, os homens decidiram construir uma cidade e uma torre cujo topo tocasse os céus, não para honrar a Deus, mas para tornarem seus próprios nomes célebres. Para conter essa soberba e a ambição sem limites, Deus confundiu suas línguas. Em um instante, a unidade se tornou caos, e as nações, incapazes de se entenderem, espalharam-se pelos 4 cantos da terra, deixando para trás a inacabada Torre de Babel. A aliança e a fé. O chamado e a promessa. No rastro da dispersão das nações, a voz de Deus ecoou novamente, mas desta vez dirigida a um único homem, Abrão. O chamado era radical. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sem saber o destino, mas movido por uma fé inabalável, Abrão partiu. Com ele, levava uma promessa que parecia impossível, de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O nascimento milagroso. Os anos se tornaram décadas e o peso da idade parecia sufocar a esperança. Abrão, agora Abraão, e sua esposa Sara já haviam passado da idade de ter filhos. Mas para o Criador, o tempo não é uma barreira. No tempo determinado, o milagre aconteceu. O riso de Sara ecoou na tenda com o nascimento de Isaque. O filho da promessa não era apenas um herdeiro. Era a prova viva de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, mesmo quando a natureza diz o contrário. O teste no Monte Moriá. No entanto, a maior prova de fé ainda estava por vir. Deus chamou Abraão para o teste supremo. Entregar seu amado filho, Isaque, em sacrifício no Monte Moriá. Durante 3 dias de caminhada, o silêncio de Abraão escondia uma dor incompreensível, mas também uma confiança absoluta. No alto da montanha, com o altar erguido e o cutelo erguido, a pergunta de Isaque, onde está o cordeiro? Cortava o ar, ao que o pai respondeu, Deus proverá. A provisão divina. No último segundo, o anjo do Senhor bradou dos céus, impedindo o golpe. Abraão havia provado que amava o Criador acima do seu maior tesouro. Ao olhar para o lado, ele viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. O animal foi oferecido no lugar de seu filho. Aquele monte passou a ser chamado de O Senhor Proverá, um símbolo eterno de que a fé exige tudo, mas que a provisão de Deus sempre chega para aqueles que confiam em seus planos. Jacó e a luta pela identidade, 6:30-8. O conflito dos gêmeos. A linhagem da promessa seguiu com Isaque, mas a paz em sua casa era frágil. Dentro do ventre de Rebeca, 2 povos já lutavam. Esaú, o primogênito, era um caçador impetuoso, enquanto Jacó era um homem sereno, que preferia as tendas. Essa rivalidade atingiu o ápice quando Jacó, movido pela astúcia e pela ambição, aproveitou a cegueira de seu pai para roubar a bênção da primogenitura que pertencia a seu irmão. O nome Jacó significava aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, e ele viveu à altura desse nome. A fuga e a escada de Betel. Jurado de morte por Esaú, Jacó foi forçado a fugir para uma terra distante. Em uma noite solitária no deserto, usando uma pedra como travesseiro, ele teve uma visão que mudaria sua perspectiva. Uma escada que tocava os céus, com anjos subindo e descendo por ela. No topo, o próprio Deus reafirmou a aliança feita com Abraão. Jacó acordou trêmulo, percebendo que, mesmo em sua fuga e erro, o Senhor estava naquele lugar. Ele chamou aquele solo sagrado de Betel, a casa de Deus. Anos de provação e o vade de Jaboque. Os anos no exílio foram de duro aprendizado. Jacó experimentou do próprio veneno ao ser enganado por seu sogro, Labão, mas prosperou sob a mão de Deus. 20 anos depois, chegou o momento de enfrentar o passado e reencontrar o irmão que ele havia traído. Na véspera do encontro, sozinho à margem do val de Jaboque,
Jacó foi confrontado por um personagem misterioso. Uma luta corporal se estendeu por toda a noite. Não era apenas um combate físico, mas uma batalha interna por redenção. De Jacó a Israel, ao romper da alva, o homem misterioso tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Mesmo ferido, Jacó não o soltou, clamando: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Ali, sua identidade foi transformada. Ele deixou de ser o suplantador para se tornar Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó saiu daquele encontro mancando, mas fortalecido. Ele não era mais um fugitivo enganador, mas o patriarca de uma nação, pronto para abraçar seu destino e seu irmão. José, odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo. No Egito, após ser preso injustamente, interpretou os sonhos do faraó, prevendo anos de fome. Nomeado governador, estocou alimentos. Quando seus irmãos buscaram comida, José os perdoou, vendo o plano de Deus para salvar sua família. Jacó reencontrou o filho e todos viveram em Gósen. O mal virou bem, fundando a nação de Israel sob a providência divina.